Nosso papo agora é sobre questão de qualificação profissional. Porque é como a gente estava comentando antes de iniciar esse bloco. Emprego tem. Falta gente capacitada, gente qualificada para ocupar as vagas de emprego, as vagas de trabalho. E sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o consultor e gestor de empresas Hélio Amâncio. 25 anos já de experiência no setor de gestão empresarial. Hélio, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Muito bom dia, Cacá. Muito bom dia, Cláudio. Deixa eu só pedir um favor para você. Fala bem pertinho do microfone, senão o pessoal de casa não te ouve. Muito bom dia, Cacá. Muito bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos lá então, Cláudia Carvalho. Hélio, a primeira pergunta é exatamente essa. Quando eu afirmo que emprego tem, falta gente qualificada, estou em quanto certo e estou em quanto errado nessa afirmação? Você está 100% correto. A qualificação ela faz parte do ser humano, mas o mais importante é saber para que vaga eu estou qualificado. Muitas pessoas colocam seus esforços no conhecimento intelectual. É muito comum você pegar currículos extremamente bem elaborados. Você pega um currículo que ele fala muito do candidato, muito conhecimento técnico, muito conhecimento acadêmico, mas quando você chega na prática, a pessoa não tem o famoso conhecimento, o quociente emocional, que hoje é o diferencial de mercado. Se a gente analisar 10 anos atrás, nós buscávamos um currículo que falasse pelo candidato. Hoje não. Hoje você busca um candidato mais preparado. É muito comum nas empresas hoje, o melhor aluno que tem um currículo melhor em termos de capacidade técnica de conhecimento, ele não vai ser a pessoa mais bem avaliada na entrevista. Por quê? No processo de entrevista são outros fatores que contam para o sucesso dessa pessoa. Não basicamente aquela que adquiriu em termos de conhecimento. Então, ou seja, a preparação, muitas vezes o candidato, muitas vezes o colaborador, ele se preocupa em ter um conhecimento técnico, ter um conhecimento acadêmico, mas não um conhecimento emocional. Então, assim, hoje, o que está falando mais é o quociente emocional para um processo seletivo. E como é que se detecta se o candidato, além de ter a qualificação técnica, de ter o conhecimento teórico, vamos dizer assim, que ele também tem essa capacidade emocional para se adaptar àquela vaga? Cláudio, excelente tua pergunta, tá? Esse é um desafio para os entrevistadores, para a empresa. O desafio ele não é só para quem busca o trabalho, em se qualificar para a vaga, mas existe o desafio para a empresa, de selecionar o melhor candidato para aquela vaga, tá? A sua pergunta ela traz a responsabilidade para o entrevistador. É necessário que o entrevistador ele domine todas as técnicas e consiga entender que aquele candidato, o momento daquele candidato. O candidato, muitas vezes, ele pode estar nervoso, o candidato tem 99% dos candidatos que fazem processo seletivo, eles estão num momento de ansiedade. Ou eles viveram um momento de ansiedade até aquele momento, ou eles estão passando pelo momento de ansiedade naquele exato momento. Então, o gestual do candidato, o nervosismo, a forma que ele fala, as respostas não claras, isso mostra ao entrevistador o momento que aquele candidato está vivendo. Você percebe que nesse momento a postura dele começa a prejudicar o desenvolvimento da entrevista dele. Então, nesse caso, é um desafio imenso do entrevistador. O entrevistador ele tem que ter o feeling, entender que aquele candidato ele está nervoso, ele está ansioso, acalmar, trazer um esclarecimento melhor para ele, para que naquele momento ele dê o seu melhor. O momento de entrevista é um momento mais difícil para ambos os lados. Para o candidato que busca a vaga, e para a empresa que busca um candidato de forma que atenda todas as necessidades da empresa. Então, nesse momento, a formação da pessoa pouco importa, porque a formação levou aquele candidato até aquele momento. O diferencial vai ser o processo de entrevista. E nesse momento, o quociente emocional é muito importante. Hélio, eu queria que você destacasse alguns aspectos que podem ajudar o nosso ouvinte ou nossa ouvinte que nesse momento está desempregado, está buscando uma nova colocação no mercado de trabalho e que está angustiado, está passando por aquele momento complicado de fase de entre-safra, digamos assim, que saiu de um emprego, está buscando outro e naquele momento da entrevista vai estar nervoso, talvez até um pouco triste, enfim, que normalmente demonstra isso. Quais são as dicas que você daria para essa pessoa se sair bem numa entrevista de emprego? É importante, por exemplo, conhecer a empresa para a qual está se candidatando, demonstrar que sabe um pouco da história, da rotina daquela empresa? Obrigado pela pergunta. É tão importante quanto um diferencial. Tá? Quais são as dicas? Primeiro, prepare um bom currículo. Um currículo que seja esclarecedor, que seja bem objetivo, que mostre realmente quem você é, que destaque o seu nível de conhecimento, que destaque aqui, que represente você. Muitas pessoas pecam no currículo.
ou por excesso ou por simplicidade. Então, o primeiro momento é um currículo que é ele que vai falar por você na sua ausência. Tá? Porque se for muito longo, não vai ser lido. Isso, não se torna algo atrativo. Se ele for muito objetivo, ele não traz... Agora, como identificar isso? Né? Porque é uma linha muito tênue entre o currículo muito cheio de informação e o currículo com pouca informação. É muito difícil identificar isso. É difícil, mas hoje, Cacá, nós temos a internet, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, que nós temos várias ferramentas que lhe auxiliam nisso. Se você colocar em qualquer plataforma como preparar um currículo, você vai ter aí uma vasta quantidade de informação. Subjetivo, até mesmo de quem está recrutando, porque, por exemplo, você pode ter no currículo, você pode colocar no currículo informação que um recrutador interessa, outro não, e às vezes é uma informação a mais ou a menos que o currículo, em vez de ir para seguir adiante, vai parar no cesto de lixo. Isso, então, nesse caso, o que é interessante para um currículo é o descritivo da vaga. Você se candidatar para a vaga que realmente você busca. Porque, ou seja, se você busca uma vaga para o comercial, o seu currículo ele tem que estar direcionado para o comercial. Tá? É muito comum as pessoas, quando estão desempregadas ou estão buscando uma nova recolocação, elas colocam um currículo genérico e atira para todo lado. É muito comum você citar um exemplo. Uma empresa nos contratou para contratar uma recepção. Eu preciso de um agente para trabalhar na recepção. E você pegava muito currículo de porteiro. Então o pulo do gato é você fazer o currículo conforme a vaga que você quer. Mesmo que você tenha que fazer 20 currículos diferentes. Isso, exatamente. Mas faça um de acordo com aquela vaga. Exatamente. Se você pegar hoje os cargos de gestão, cada um gestor vai direcionar o currículo dele para a vaga que ele está pretendendo. Então, primeira situação, prepara um currículo para aquela vaga, para aquela oportunidade. Ela tem que ser única, ela tem que ser personalizada. Já vai ter um diferencial. Se você tem um currículo bem preparado, já é um diferencial para você. Se você for selecionado, seja o mais cortês, o mais verdadeiro possível no primeiro contato com a empresa. Isso pesa muito. Se for pelo WhatsApp, que hoje em dia é a ferramenta muito utilizada, se for por via contato telefônico, então assim, o primeiro contato ele fala muito do candidato, tá? Segundo momento, se prepare-se para aquela entrevista. Aquele é um momento único para você, bem como para a empresa. É de fundamental importância, como você colocou, Cláudia, que o candidato conheça a empresa, até porque ele fará parte dela. Então, quando você já vem conhecendo a empresa, passa uma segurança e uma credibilidade para a empresa. Demonstra que você teve interesse. interesse. Que você tem interesse de conhecer o histórico daquela empresa. Esse é um ponto que é um diferencial, como eu narrei para você. Mas o mais importante de todos, certo? É o candidato, ele ter o autoconhecimento. Ele tem que conhecer ele. É muito comum a gente chegar num momento de entrevista, o candidato ele não se conhece. Existem perguntas, Cacá e Cláudia, que são básicas, feijão com arroz, num processo seletivo, que são, cite 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Eu digo a você que de 100 candidatos, 50 conseguem destacar os 3 positivos e 10 conseguem destacar os 3 negativos, porque eles simplesmente não se conhecem como pessoa. Quando você explora o currículo deles, você vê que tem muita informação que é inserida ali, que não é uma verdade, que não representa o candidato. Ali só para encher linguiça mesmo? Só para encher linguiça. Então, ou seja, primeiro, nesse aspecto, o candidato que ele tem o autoconhecimento, ele sai com um diferencial muito grande. Quarto, chama-se inteligência emocional. Não a inteligência emocional na síntese, mas para aquele momento. É necessário que você entenda que aquele momento ele é necessário existir e que você tem que sair dele vitorioso. Então você controlar e você se controlar é o melhor. E o quinto, você dá o seu melhor. Comunicação. O que é isso? Muitos candidatos têm dificuldade de falar em público. Você vê que é uma pessoa que ela é preparada, que ela tem a capacidade, mas ela tem dificuldade de colocar aquilo ali para fora. Se o entrevistador ele não tem essa capacidade de explorar esse ponto no candidato, ele vai perder um bom profissional, porque naquele momento ele estava nervoso e travou. Então, ou seja, se você tem uma boa comunicação, se você tem um bom oratório, não é para você falar em público, ser um orador, não, mas aquele é o seu momento, aquela é a sua oportunidade, tanto da empresa quanto de você. Então, falar nesse momento, colocar aquilo que você tem para fora, seria a quinta dica mais importante para você conseguir sair vitorioso aí de um processo seletivo. Agora, para as empresas, eu acho que está aí um pulo do gato que talvez, muitas vezes, as próprias empresas deixam de dar esse pulo, né? Porque é fundamental ter a inteligência emocional também para selecionar o candidato adequado. Não seria o caso, né, enfim, de contratar um profissional, no caso da empresa não dispor, isso pode ser detectado até quando se faz várias entrevistas e não se consegue chegar a um candidato, se contrata
várias pessoas que, em tese, seriam ótimas, mas que não se adequam ao trabalho. Não seria o caso da empresa buscar um profissional fora para ajudar nessa seleção? Sim, seria. Nós recomendamos. Porque hoje o desafio, para quem não está dentro da área, acha que o desafio é exclusivo do candidato, e não é. O maior desafio é da empresa. Será que o meu selecionador tem capacidade de selecionar as pessoas adequadamente? Será que o meu selecionador tem a capacidade e o conhecimento técnico para explorar isso nas pessoas? É muito comum, muitos dos nossos ouvintes vão se identificar com isso, e no momento de entrevista eles deram o seu melhor, mas o entrevistador não conseguiu interpretar ou não conseguiu entender. Então o maior desafio das empresas é ter uma equipe de RH preparada e que direcione isso. Muitas vezes você contrata um psicólogo, muitas vezes gestor de recursos humanos, mas isso não quer dizer nada, isso é só uma formação. O desafio das empresas está realmente em conseguir extrair as melhores opções daquele candidato naquele momento. É um momento tenso para os dois lados. Para a empresa, ela tem o processo dele, que muitas vezes é mais de uma fase, né? O comum hoje em dia são 5, 6 fases de um processo seletivo, dependendo do cargo, mas são 5, 6 fases distintas que a pessoa tem que ser avaliada. Se o avaliador ele não está preparado, ele não tem um conhecimento técnico adequado, é muito comum dele contratar a pessoa errada. A Abílio Diniz tem uma máxima que ele diz o seguinte: pessoa certa no local certo. Se você pega a pessoa certa e coloca no local errado, não vai ter resultado. Se você pega a pessoa errada e coloca no local certo, também não vai ter resultado. Então, pessoa certa no local certo. O teu descritivo da vaga é muito importante. O entrevistador saber o perfil que ele busca e aí explorar isso melhor dos candidatos. Entender que aquele momento é tenso para o candidato, então ele já tem que ter a certeza que aquele momento ali, o candidato vai estar sob estresse, vai estar sob pressão, vai estar sob um processo de ansiedade, e ele trabalhar isso no candidato para explorar o melhor para ele. O resultado do RH é trazer a melhor solução para a empresa. E essa solução ela está no candidato, na pessoa. Hoje em dia existe muito se fala do RH 4.0, 5.0. Mas na verdade é muito simples isso. É o RH humanizado. O RH humanizado é aquele que não busca a pessoa perfeita. Porque naquele momento, dificilmente você vai ter alguém perfeito ali. Muitas vezes a pessoa está ali sobre um passado de uma empresa, ela está ainda muito ligada à empresa que acabou de ser demitida ou que acabou de sair, ou então pela esperança de um novo trabalho, ou angustiado pelo o fantasma do desemprego. Então, assim, aquele momento ali, o RH precisa entender qual é o momento do candidato, trabalhar isso nele. Então, assim, o RH humanizado é aquele que olha para o candidato como um ser humano e como futuramente ele fará parte do quadro de funcionário daquela empresa. Então, quando você olha para o ser humano, você olha para um fator muito maior do que basicamente o que ele pode ofertar naquele momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer só registros aqui na internet rapidinho. Mardônio Guedes com a gente, Bárbara Stephanie, Natália Meira, Ana Carolina. Ana Carolina traz uma questão que eu quero trazer aqui, que é a seguinte, ela diz aqui: excelente abordagem, dicas valiosas para quem busca emprego ou recolocação. Aqui a gente está falando basicamente de quem está procurando emprego. Mas tem aquele camarada, aquele profissional que está lá no emprego dele, tá de saco cheio, ou do trabalho em si, ou da profissão, ou da empresa, ou do chefe, e aí quer mudar. Quer mudar de emprego, quer mudar de ramo, quer se, como disse aqui, quer se recolocar no mercado de trabalho. O caminho também é esse? Quer ganhar mais. Quer ganhar mais. Né? Muitas vezes a pessoa veja um crescimento que não consegue enxergar na empresa. O caminho é esse com um diferencial. Você precisa se qualificar. Você tem que entender qual é o seu momento. Se você se preparar para o algo mais, você tem que estar preparado para o algo mais. Então, se você quer um algo mais, eu busco algo novo. Então, primeiro eu tenho que estar preparado para o algo novo. Muitas vezes você quer mudar de empresa porque você não se dá bem com a Cláudia. Mas será que o problema... Que não é o caso, diga-se de passagem. Mas atenção, sites de fofoca, é brincadeirinha. Será que o problema está em você estar em Cláudia? Então, precisa ter essa análise. Não, o ambiente aqui para mim eu acho que já deu, eu preciso respirar algo novo. Você avalia, constrói o que você quer e, como eu falei anteriormente, você busca qualificar o seu currículo para a vaga que você pretende. Então, ou seja, as dicas são as mesmas, com o diferencial. Você está no mercado, certo? Então, ou seja, você vai buscar algo direcionado para aquilo que você quer para o seu crescimento. Aí eu preciso ampliar a renda. O que é que eu tenho que fazer? Se qualificar. Busque qualificação, tanto técnica quanto acadêmica. Aí eu preciso melhorar meu comportamento. Busque um desenvolvimento comportamental, busque analisar suas emoções. Veja se a sua empresa ela tem um plano de carreira. Se isso tiver, é muito importante. Você busca o RH e diz, eu quero me candidatar a algo melhor. Então, assim, como falei anteriormente, a comunicação do candidato, do ser humano com ele mesmo é mais importante para qualquer situação. Ou para uma recolocação, ou para buscar
um novo trabalho. Hélio, até que ponto a rede social do candidato pode influenciar também na seleção dele atualmente? Hoje, muito. Né? Há anos atrás, isso era pouco explorado, pouco desenvolvido e pouco interessante. Hoje, muito. Dependendo de alguns cargos, a rede social fala mais do que o currículo ou a própria postura do candidato. Então, é um hábito das É empresas um hábito, analisarem isso, é também um a hábito, rede social. sim. Quem disser que não, acredito que ou deve se adequar, ou naquele momento está dizendo para não constranger, mas sim, é um hábito. Por quê? Hoje, Cláudio, existe aquela situação que a gente diz, não existe o meu lado pessoal e o meu lado profissional. Hoje em dia isso é muito questionado, uma vez que nós somos um só. Se você tem hábitos como pessoa, é uma coisa, mas a rede social ela fala muito. Então é muito comum você ter uma rede social extremamente profissional, só posto situações profissionais. E eu tenho a minha rede particular pessoal, que muitas vezes ela é privada. Então, ou seja, a rede social hoje ela é um diferencial. Se você está participando de um processo seletivo, onde você e Kaká estão concorrendo por uma vaga, e por um acaso existe uma dúvida entre os dois, e nós conseguimos olhar, e na rede social você observa, que tudo que você falou na entrevista se aplica à sua rede social, e tudo que Kaká colocou na entrevista não se aplica à rotina dele, vai ser um diferencial para a escolha, com certeza. O que é que não deve, o que é que depõe contra o candidato que pode estar numa rede social? Excessos. Então, ou seja, um avaliador ele nunca pode julgar, certo? Mas ele vai analisar o que foi dito, o que foi colocado como sendo sua postura, como aquilo que você acredita de seus valores e o que está exposto publicamente ali. Então muitas vezes a pessoa diz, eu não tenho o hábito de ingerir bebida alcoólica, e quando você vai no Instagram ou na rede social é só o que tem. Com copinho, com... Não, meu final de semana é muito tranquilo. Então a rede social pesa numa hora dessa? Nesse momento, numa situação de dúvida, sim. Pesa sim, para você confrontar se aquilo é verdade ou não. Questão do traje também. Importantíssimo, Kaká. Dependendo, então, mais uma vez nós voltamos para a vaga, para o cargo. O traje ele é tão importante quanto um currículo, certo? Você vende a sua imagem, certo? Quando você entra num processo seletivo, os candidatos, os próprios concorrentes, eles já olham para você e já lhe julgam pela sua vestimenta. Se você chegar muito bem formal, a pessoa, esse aí vai ser um peso para mim. Então, assim, sempre manter o equilíbrio. Nem muito, nem pouco, certo? Mulheres, caprichar na maquiagem, uma maquiagem leve, o perfume leve, muitas vezes o perfume atrapalha um pouco. Cabelo, sempre um cabelo do mais... você passar da forma mais equilibrada possível. Se você está se candidatando a um cargo de gestão, você vai de forma formal. Se você não está, evite algum tipo de vestimenta que chame mais atenção ou que desagrade ou que não fale ou não represente você, certo? Outra coisa muito importante é o conforto. Muitas vezes as pessoas querem impressionar, vestem uma roupa que não é confortável, um sapato apertado e na hora da entrevista aquilo ali acaba atrapalhando, entendeu? Hábitos de higiene é muito comum também, então, ou seja, é um fator que pesa e que fala no momento de entrevista, principalmente em determinados cargos. Chega a mensagem aqui do ouvinte dizendo o seguinte: participei de uma entrevista de emprego em uma construtora grande aqui em João Pessoa. Não fui classificado porque a empresa queria alguém com mais experiência, porque era para uma grande obra. Aí vem aquela pergunta, que nem quem nasceu primeiro ovo a galinha, essa coisa toda. A pergunta é a seguinte: como é que eu vou ter experiência se não nos dão oportunidade? Boa dica seria falar com as empresas para que façam um programa trainee. Isso ajudaria bastante para a empresa, como para os novos formandos. É o comentário aqui do ouvinte. Excelente, agradeço a participação do ouvinte. Realmente isso é uma realidade nas empresas. Você percebe que essa candidata ela poderia ser a melhor escolha para o processo seletivo. Só que a empresa ela exige experiência. Hoje isso é muito questionável, porque muitos candidatos, quando trazem a experiência, algum deles traz também o vício. Quando a empresa ela tem os processos bem definidos, ela coloca aquele recém-contratado num programa de treinamento e desenvolvimento, que nós chamamos curva de aprendizagem, e aí durante 30, 60, 90 dias a pessoa vai ter o conhecimento do que a empresa realmente quer. Então, essa questão hoje, nas empresas que eu atuo, nós não exigimos uma experiência como algo que seja extrema importância, mas algo que seja um diferencial. A experiência ela tem que contar pelo fator positivo e não como um fator exclusivo, porque hoje você deixa de contratar alguém por não ter experiência, mas tem uma capacidade de aprendizagem muito maior, tem um equilíbrio emocional muito melhor e tem uma condição de entrega de resultado muito melhor. E às vezes você pega alguém que tem experiência, mas não tem esse conjunto da obra. Dá tempo para uma última, Cláudio, 10h57. Pergunta do ouvinte, Hamilton Vilas Boas de Paula. Ele diz o seguinte: no concurso público passam os melhores pontuados. Onde entra o entrevistador ou psicólogo para firmar a vaga do candidato?
no concurso público nas etapas do edital. Se você perceber, Hamilton, nas etapas do edital público existem os filtros. Então, muitas vezes a pessoa pensa, ah, não, eu vou passar na prova escrita, eu já estou com o meu emprego garantido. Não, não está. Existem etapas que você vai passar para que você sejam, então, alguns testes, teste de aptidão física, teste de quociente emocional, teste psicológico. Então, assim, são nas etapas do edital que o candidato vai ter que submeter até o final. A aprovação, ela se dá àquele que vence todas as etapas, não aquele que fica melhor classificado na prova. Hélio, onde é que a gente acha nas redes sociais? Bom, meu Instagram, Hélio Amâncio _, você me encontra lá tem meu e-mail, meu telefone, estou à disposição para todos. Maravilha. Hélio Amâncio, consultor e gestor de empresas, 25 anos atuando no setor de gestão empresarial, conversando com a gente aqui na Manaíra Band News. Hélio, obrigado pela entrevista, Hélio. Um abraço para você. Muito obrigado, Cacá. Muito obrigado, Cláudio. E a todos os nossos ouvintes, forte abraço. Um abraço para você.